Olá, tudo bem com vocês? Então, a nossa aula de hoje, terça-feira. Para começar a nossa aula, nós temos que lembrar de algumas coisas, como por exemplo, lembram que a prof deu uma história para vocês assistirem lá no Google Sala de Aula? A história era o rato do campo e o rato da cidade, certo? A prof pediu para todo mundo assistir essa história para depois a gente dar continuidade com as nossas aulas. Por que eu mandei vocês assistirem essa história? Além dela nos passar uma mensagem que vocês tinham que contar em casa, né, pro pai, pra mãe, a história que vocês assistiram, a mensagem que ela nos traz, era também para trabalhar outra coisa. Vamos tentar lembrar ou falar. Cada um pensa um pouquinho ali em casa. A gente mora num município. O nosso município, ele tem um nome. O município é Antônio Prado. Nós já vimos que Antônio Prado tem uma cidade, certo? Vocês desenharam, vocês viram lá o textinho, a gente viu o que tem numa cidade. Mas o município Antônio Prado é um pouquinho maior do que só a cidade. Ele tem a cidade e ele tem a colônia, o interior. Então, ele tem duas partes. Ele é formado, o município Antônio Prado é formado pela cidade e pela colônia. A gente disse que a gente mora na cidade e nós temos um coleguinha que mora na colônia. Então, tem um nome bem legal que a gente dá para a cidade e para a colônia do município, que é zona urbana e zona rural. Então, tudo que está na cidade, a cidade forma a zona urbana do município. E a colônia forma a zona rural. É a mesma coisa a gente dizer cidade e colônia. Só muda o nome. Zona urbana, cidade. Zona rural, a colônia. Então, é isso que nós vamos ver hoje nessa folhinha aqui que vocês levaram para casa, né? Que muitos já fizeram, que eu vi, né? Quiseram se adiantar. Tinha na frente a cidade, que vocês já fizeram, que era a zona, que é a zona urbana, né? A cidade do município, o nome da cidade de vocês, né? O bairro onde vocês moram, como é que era a rua, lá onde vocês moram, né? Então, agora nós vamos ver outra partezinha do município, que é a zona rural e a zona urbana. Na zona rural, o que tem na zona rural? Que é a colônia. O que tem? Tem a criação de animais, tem as plantações, né? Tem toda essa parte aí. A zona urbana tem o quê? Tem todo o comércio, tem os mercados, né? Tem o hospital, a nossa escola. Isso não quer dizer que na zona urbana não tem, na zona rural não tem escola. Tem também, mas o que nós temos na nossa zona urbana, né? Então, tem os bancos, tem prédio, que lá na zona rural não vai ter prédio, certo? Tem as casas de moradia só, tem as casas dos animais também, né? Os celeiros e assim por diante, tá? Leia, aqui vocês vão fazer essa atividade. Então, antes vocês vão ver essa aqui, ó, número 1. Escreva 1 no quadrinho, nesse quadradinho aqui, 1 para a zona rural e 2 para a zona urbana. Então, o que tem na zona rural, vocês vão colocar o número 1. E o que tem na zona urbana, vocês vão colocar o número 2. Então, por exemplo, o primeiro quadradinho, tá escrito loja. Isso aqui é uma loja. É na zona rural ou na zona urbana que eu vou encontrar a loja? Então, é na zona urbana. Então, eu vou colocar o número 2. Aqui nós temos no campo, ó, a plantação, a casinha. O que é isso aqui? É uma representação da zona urbana ou da zona rural?
da zona rural, então eu vou colocar o número 1. Entendido? Então, a primeira parte das atividades. A outra parte das atividades. Leia as frases e assinale apenas a alternativa verdadeira. E aquela que não está verdadeira, vocês vão escrever por que ela não está verdadeira. Então, as cachoeiras são construídas pelo homem. Uma cachoeira, ela é construída pelo homem ou ela tá lá no rio e sempre existiu lá, é uma coisa natural? E que eu encontro também aonde? Na zona rural, né? As cachoeiras, elas são construídas pelos homens? Não, né? Então eu não vou assinalar. Então eu vou colocar que as cachoeiras, elas não são construídas pelo homem, certo? Aqui eu vou trocar o são pelo não, tá? Os edifícios e as casas pertencem à zona urbana? Os edifícios, as casas, né? As casas tem tanto na zona urbana quanto na zona rural, mas os edifícios tem na zona urbana. Então essa aqui está certa. Zona rural, daí eu vou fazer um X, tá? Zona rural também pode ser chamada de cidade? Não, né? A zona urbana também pode ser chamada de cidade. Então aqui eu vou arrumar. Onde que tá escrito zona rural, eu vou botar zona urbana. Na zona rural não existem animais. É verdade ou é mentira? Existem. Então eu vou escrever existem. Vou tirar esse não, tá? Aqui vocês vão representar com desenho. Como ficou os quadradinhos? Quem quer fazer o desenho maior, divide a folha atrás e faz. Num lado faz a zona rural, no outro faz a zona urbana. Ou se não, representa nos quadradinhos aqui na frente, a zona rural e a zona urbana. Certo? Mas quem achar que quer fazer maior a representação de uma zona rural e da zona urbana, faz atrás da folha, divide a folha, num lado faz zona rural e no outro zona urbana. Certo? Então essa é a atividade de hoje, tá? Que nós vimos uma coisa nova, zona rural e zona urbana. Para complementar esse trabalhinho, vai ter uma atividade, vai ter um vídeo no Google Sala de Aula, na sala de Geografia, também, para complementar essa aula. Outra coisa para hoje. Hoje vocês vão assistir também, como vocês já estão fazendo os trabalhinhos para o Dia dos Pais, né? Vocês já estão fazendo, que bom, já começaram. A gente conversou ontem sobre a semana do Dia dos Pais, que domingo é o segundo domingo de agosto, né? Então, o segundo domingo de agosto a gente comemora o Dia dos Pais, como o segundo domingo do mês de maio a gente comemora o Dia das Mães. Agora, o segundo domingo de agosto a gente comemora o Dia dos Pais. Pessoal, Dia dos Pais, então, nós vamos fazer hoje uma atividade, tá? Também tá lá no Google Sala de Aula, certo? De português, né? É um videozinho que fala do papai. Como é o papai? Depois que vocês assistiram esse vídeo, vocês vão fazer uma atividade lá no caderno de vocês, tá? Eu vou até mandar foto, como tem que ser lá no caderno. Vocês vão escrever o dia, né? Vocês vão colocar como é o papai, porque antes dessa atividade, vocês vão ter que ter assistido o videozinho, certo? O vídeo da história, como é o papai. Então, vocês vão assistir o vídeo e depois vocês vão fazer esse trabalhinho no caderno, certo? Como é o papai, vocês vão escrever como é o papai de vocês, com a ajuda da mamãe, né? Vocês vão escrever como é o papai e depois vocês vão desenhar como é o papai de vocês, seguindo lá o vídeo, ok? Então, a aula de hoje é essa. Espero que todos façam, que tenham entendido e qualquer dúvida, chamem a prof. Obrigada, beijos, fiquem bem.